entender o tempo que estamos vivendo? É sobre isso que vamos falar hoje. Para tal, eu trago aqui a obra do filósofo espanhol José Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, de 1930, quando ela foi publicada. O Ortega y Gasset ele vive entre o século XIX e o século XX. Assim como ele, eu e você somos fruto do nosso tempo. E como a gente fazemos para entender se esse é o melhor tempo, a melhor época em que alguém poderia viver sobre a Terra? Na obra de Ortega y Gasset, ele faz uma comparação entre séculos após séculos. Ele faz comparação entre o século XV, o XVI, XVI e XVII e assim sucessivamente. E quando chega na época dele, ele observa que houve um avanço da mediocridade. Como é que isso acontece? Ele observa os ciclos históricos, ele observa que outrora as possibilidades eram menores, tinha ali algumas profissões como pastor, artesão, agricultor, o nobre, mas não tinha tantas possibilidades como você tem hoje. Nesse processo civilizatório houve avanço científico, tecnológico, mas ele vai observar que esse avanço tecnológico, esse avanço científico, não necessariamente melhorou esse homem. Ou seja, o homem do século XX não é melhor para Ortega y Gasset do que o homem do século XIX, do século XVIII. A época que estamos vivendo, certamente, com esses avanços, com essas conquistas, ela é melhor para se viver do que a época passada. Mas o que essa época perde a se comparar com a época passada? Essa ideia de, nesse processo civilizatório de civilização, de ápice civilizatório, não é de agora. Já acontecia, por exemplo, com a Roma antiga. A Roma antiga, eles entendiam que eles eram o ápice da civilização, aonde todo aquele que não fosse romano era um bárbaro. Eles criam ali o conceito de Roma eterna. Todos tinham que ser romano. Se isso não fosse feito de forma natural, teria que ser feito pela força, porque aquele que não fosse romano era bárbaro. Pois bem, o Ortega y Gasset ele vai criar o conceito de homem-massa. Ele entende que por volta do século XIX houve o chamado século da Revolução, onde ideias como comunismo, nazismo vão começar a florescer na Europa. E junto com isso, pessoas que não têm tanta qualificação, tanta especialização, vão ganhar destaque social, vão ganhar as esferas do poder. E o que isso acontece? Quando homens que não têm capacidade intelectual, especializações, ele ganha as esferas do poder, ele vai defender que isso não seja necessário para que o homem consiga ascender a lugares de destaque. Ou seja, o Ortega y Gasset ele critica a ideia da hiperdemocracia. Ou seja, a hiperdemocracia ela vai para além da democracia, que é onde todos governam. Ou seja, qualquer ideia que surge agora, eu vou ali e consigo adeptos para ela, e daqui a pouco eu estou criando um movimento, seja político, social, seja em que sentido for. Ele vai criticar isso. E esses homens que estão ganhando destaque no século XIX, fazendo a transição ali para o século XX. Para Ortega y Gasset, o homem massa é o homem médio, o homem medíocre, o homem que fala muito, entende de tudo, mas não ouve ninguém. Ele não está disposto a sentar para dialogar. Esse homem não tem diálogo com ele. Será que isso é muito parecido com a época que estamos vivendo? Quando nós queremos entender o nosso tempo, precisamos olhar para o passado. Você olha para o passado para entender o presente, para construir o futuro. E aí conseguimos nivelar, conseguimos medir o quão verdadeiramente houve avanço. Dentro da obra de Ortega y Gasset, além do avanço científico e tecnológico, ele consegue observar, ele faz uma verificação de uma decadência intelectual, uma decadência da capacidade humana de construir uma nação, de construir verdadeiramente ideais que levam o homem a evoluir. Ele traz uma comparação entre a nação e o Estado. O que é a nação? A nação é algo que nasce naturalmente, na origem. Ali é marcado pelo homem que é camponês, homem livre. Aldeões, pessoas, grupos com pensamentos em comum, com necessidades em comum que se reúnem para formar um grupo que aí sim vai nascer uma nação.
O Estado, que é o oposto de nação, se tem ali a ideia do Estado-nação, mas olhando friamente, você entende que o Estado ele é regido por leis, por normas, e esse homem ele é um cidadão. Ele é preso a uma estrutura. Quando observamos friamente o tempo que a gente está vivendo, o Estado que foi criado para defender, proteger o homem, a propriedade privada, ele tem se tornado o grande vilão desse cidadão. O homem tem se tornado, o cidadão tem se tornado servo desse Estado, desse Leviatã. E o Ortega Gasset, ele alerta para o perigo que está acontecendo na Europa. Que tem ali as nações que já foram criadas com essa ideia ali de a França, a Alemanha, tinha ali uma linguagem comum, um ideal comum, e ali foram criadas nações com demarcações geográficas, e na obra de Ortega Gasset ele demonstra que não necessariamente essa é a verdadeira história. Que essas nações, como as grandes maioria das nações, elas foram construídas por base da força, da violência. E o que ele chama a atenção é que isso está acontecendo numa escala maior, que é o bloco de países que ali constitui a Europa. Uma ideia de uma nação unificada, uma Europa como uma nação. Ele alerta para este período que já vem efervescente em sua época. Pois bem, e qual é a solução para que a gente consiga se libertar dessas ideias? Uma vez que você consegue entender que houve um avanço, esse processo civilizatório trouxe grandes conquistas para a humanidade, mas que há uma decadência. Na obra de Ortega Gasset, ele fala que a saída é você enxergar o mundo como uma possibilidade. O mundo para ele é uma possibilidade na qual há várias circunstâncias. Outrora as possibilidades eram poucas. No homem ali que ele poderia ser um pastor, um lavrador, um camponês, aquele que era nobre, quem não era não conseguia ascender a essa função social. E aí ele agora dá a saída na qual você precisa se afastar de tudo isso que está acontecendo, olhar um pouco distante, para você conseguir fazer a leitura do que está acontecendo. Quem são esses homens que estão governando? O Ortega Gasset ele chama atenção também para essa ideia política de esquerda e direita. O livro ele não aborda questões políticas como a gente entende atualmente. É um tratado filosófico e histórico. Ele usa muitas fontes históricas para defender as suas teses. Não tem muita questão ali política. Mas ele traz um termo interessante, que é quando ele chama essa ideia de direita e esquerda de uma hemiplegia moral. O que é uma hemiplegia? É uma disfunção do cérebro na qual ele se divide, na qual a pessoa só consegue pensar com um lado do cérebro. Ela só consegue utilizar um lado do cérebro. Ele chama isso de hemiplegia moral. A pessoa que se prende a um espectro político, a saber esquerda ou a saber direita. Veja que o Ortega Gasset ele vai muito além dessas questões políticas. Ele foca na questão das constituição das nações e ele foca nesse homem massa, esse homem medíocre. Será que a gente está vendo isso acontecer nos nossos dias? O livro do Ortega Gasset é um livro que foi escrito por volta da década de 1930. Ele é muito atual. Ele é muito atual. Eu leio, releio ele, já li e reli algumas vezes. Ele é muito atual. Ele mostra coisas que estão acontecendo no século XXI. Como se fosse uma profecia, como se fosse... Ele verdadeiramente ele conseguiu ir para além do seu tempo, enxergar além do tempo dele. Então precisamos olhar para o passado, para entender o presente, para assim a gente conseguir construir o futuro. A gente não pode simplesmente achar que chegamos ao ápice, quando na verdade a história, os fatos mostram que o homem ele tem decaído. A capacidade de raciocínio, a capacidade de enxergar, de ler o mundo que está vivendo deste homem tem caído. Então eu concordo com essa ideia do homem massa que o Ortega Gasset ele cria. Lembrando que esse homem massa não é uma massa, uma grande massa amanada, não é isso. Esse homem massa, esse homem medíocre, ele pode estar na política, ele pode estar na justiça, em várias esferas do poder, na medicina, no comércio, todos os ambientes, em todas as esferas da sociedade, esse homem massa se encontra. E quando você lê a obra de Ortega Gasset e você começa a analisar a sua volta, você vê o quão verdadeira
as ideias que ele traz na sua obra. Alguns vão colocar o Ortega Gasset como o maior filósofo do século XX. Das obras que eu li até então, é uma das que mais me fascina dentro dessa perspectiva histórica e filosófica. A filosofia dele é uma filosofia muito pragmática, cheia de... ele tem um poder de síntese muito grande. Então vale a pena você ler esta obra, indico, da editora Vide Editorial, a obra do filósofo espanhol José Ortega Gasset, Rebelião das Massas. Então é isso, esta foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.